Olá pessoal, meu nome é Itamar Bernardo, eu sou discente na disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos, ministrada pelo professor doutor Álvaro Álvares de Carvalho César Sobrinho, pela UFAP. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o paradigma de divisão e conquista, mais especificamente como esse paradigma se relaciona com o Merge-Sort. Bom, para a gente aplicar o paradigma de divisão e conquista, a gente precisa seguir 3 passos. O primeiro passo é o da divisão. A gente vai dividir um problema em subproblemas que vão ser instâncias menores do nosso problema original, certo? Então, primeiro passo, divisão, divide o problema em subproblemas. Segundo passo, conquista. A gente vai conquistar esses subproblemas resolvendo-os recursivamente. Porém, se esses problemas tiverem o tamanho suficientemente pequeno, a gente pode resolver eles de maneira direta. Combinação. A gente vai combinar as soluções dos subproblemas até chegar na nossa solução global para o nosso problema original, certo? Bom, e o que seriam subproblemas? Subproblemas vão ser instâncias menores do problema original e eles são semelhantes, certo? São semelhantes ao problema original. Bom, o que é o algoritmo Merge-Sort? O Merge-Sort ele é um algoritmo que ele vai fazer uma ordenação de um vetor. Ele pega um vetor desordenado e vai ordenar ele, certo? Então, por exemplo, esse vetor aqui, 4, 6, 7, 3, 5, 1, 2 e 8, a gente vai chamar a função Merge-Sort e ele vai entregar esse vetor ordenado, certo? Bom, mas como é que se relaciona os passos da divisão e conquista com o algoritmo Merge-Sort? Né? Porque o Merge-Sort ele utiliza da divisão e conquista, né? Ele utiliza desse paradigma. Então, na divisão, como a gente está tratando de vetores agora, né? Então vamos considerar aqui que subproblemas para a gente agora vão ser subvetores, que são vetores menores do que o vetor original, certo? Então, a gente vai pegar, na divisão, a gente vai dividir o vetor em vetores menores, certo? Fazendo essa divisão sempre por 2, até chegar em subvetores de tamanho 1, certo? Então, a gente vai fazendo sucessivas divisões desse problema, até chegar em subproblemas que tem um tamanho 1, certo? Quando a gente chegar nos subproblemas com tamanho 1, a gente vai para a parte de conquistar, né? A gente vai ordenar esses subvetores, esses subproblemas separadamente, certo? Quando a gente fizer essa ordenação, terminou a conquista, vamos para a combinação. A gente vai combinar as soluções, esses subvetores ordenados, até chegar no nosso vetor totalmente ordenado. Certo? Bom, então aqui a gente tem um vetor inicialmente, 4, 6, 7, 3, 5, 1, 2 e 8. Então a gente vai primeiro aplicar a divisão, né? Dividindo sempre por 2. Então vamos chegar nessa metade e nessa metade. Dividimos novamente. Então vamos chegar nessa metade e nessas 4 metades. Dividimos novamente até chegar em subvetores de tamanho 1. Então, a gente tem um problema grande, a gente quebra em subproblemas menores, né? E vai quebrando esses subproblemas. Então, esse subproblema é um subproblema desse problema aqui, que é um subproblema desse problema. Então, vamos quebrando até a gente ter subproblemas de tamanho 1, né? Que é o que a gente tem aqui. A partir do momento que a gente tem subproblemas de tamanho 1, a gente vê que eles já estão conquistados, né? Por quê? Um vetor que tem um elemento, esse elemento ele tem que estar ordenado, né? Então, como eles já estão conquistados, a gente pode ir para a parte de combinação. Então, a gente vai combinando e conquistando, na verdade, porque a gente vai combinando de forma ordenada. Então, a gente combina e conquista. Conquista e combina, né? Vai conquistando e combinando, certo? Então, a gente vai fazer a combinação aqui do 4 e do 6, já estão ordenados. Aqui do 3 primeiro e do 7, fez a combinação. Aqui do 1 e do 5, fez a combinação. Do 2 e do 8, fez a combinação. Agora a gente vai combinar
essas duas sublistas aqui ordenadas, né? Esses dois subproblemas ordenados. Então, vamos combinar eles. Primeiro o 3, depois o 4, depois o 6, depois o 7. A gente vai combinando de maneira ordenada, certo? Aqui, novamente, primeiro o 1, depois o 2, depois o 5, depois o 8. E agora a gente tem essas duas sublistas maiores aqui. Fazendo a combinação dela de maneira ordenada, a gente chega na nossa solução para o problema original, né? Então, a gente primeiro aplica a divisão, vai dividindo até chegar em 1. Depois a gente aplica a conquista desses subproblemas, né? A gente vai deixar essas sublistas ordenadas, certo? E a partir do momento que a gente deixa as sublistas ordenadas, a gente vai fazendo a combinação. Então, aqui combinou, aqui combinou. A gente tem as duas sublistas ordenadas, beleza? Vai fazer a combinação, até a gente chegar na nossa solução para o problema original. Bom, vamos ver agora o pseudocódigo do MergeSort, como ele pode ser implementado, certo? Então, a gente tem aqui a função MergeSort, vai passar para ela um array, um arranjo, né, um arranjo A, vai passar para ela um número que representa o início desse arranjo e um número que representa o fim desse arranjo. E a gente vai fazer, enquanto o início for menor que o fim, a gente vai pegar o meio desse arranjo, vai dividir, vai chamar o MergeSort para a primeira metade, a gente está dividindo esse arranjo pela metade, chama o MergeSort para a segunda metade, novamente a gente divide de novo, e a gente chama o merge, né, para fazer a parte de conquista e de combinação dessa primeira e dessa segunda metade. Então, quando a gente chama o MergeSort, sucessivas vezes, ele retorna para a gente uma primeira metade ordenada. Esse aqui também retorna a segunda metade ordenada. E agora a gente tem a primeira metade ordenada e a segunda ordenada, e a gente quer juntar em um arranjo só, né? Essas duas metades, certo? Então a gente chama o merge para fazer a combinação e a conquista. Bom, e como é que funcionaria o merge, né? A gente tem o arranjo A, tem o início do arranjo, o meio, que é para representar do início até o meio, a gente tem ordenado, né? E do meio até o fim a gente tem ordenado também, a gente quer juntar essas duas metades. Então a gente vai pegar a quantidade de elementos que tem na primeira metade, quantidade de elementos que tem na segunda, e vai inicializar dois novos arranjos, né? O arranjo left, o arranjo da primeira metade, e vai do N1, do 1 até o N1, e a gente soma uma posição aqui. O right, o arranjo da segunda metade, o arranjo da direita, da mesma forma, vai ter N2 elementos mais 1, certo? A gente vai percorrer essas duas metades e inserir nesses novos arranjos, da esquerda e da direita, os elementos que estão ordenados, né? Então a gente preenche esses novos arranjos. A gente atribui à última posição deles uma flagzinha, certo? Uma sentinela, que vai dizer para a gente que a gente chegou no final desses arranjos, certo? Vamos inicializar duas variáveis aqui, A e a J, para elas auxiliarem a gente quando a gente for percorrer esses arranjos para fazer a intercalação, para fazer a combinação, certo? Então, aqui a gente vai começar com K do início, indo até o fim, e a gente vai fazer, se o elemento da primeira metade for menor que o elemento da segunda metade, do arranjo da direita, a gente vai pegar esse elemento da primeira metade e vai inserir na posição K do nosso arranjo principal, né? E a gente incrementa o contador da esquerda. Se isso aqui não for satisfeito, ou seja, a segunda metade ela tem um elemento menor que o elemento da primeira. Então, para fazer nossa combinação, a gente vai pegar o elemento da segunda metade e vai inserir na posição K e a gente incrementa o nosso J, né, para a próxima posição do array da esquerda, certo? Do subarray da esquerda, certo? Então, vamos aqui, por exemplo, aqui, nesse aqui. Aqui a gente está na parte de combinação, né? Então, vamos supor que a gente tem essas duas sublistas aqui, certo? Então, essa é a primeira posição do array da esquerda e essa é a primeira posição do array da direita, como a gente tem aqui, certo? Então, quem é o menor dos dois? Então, menor é a primeira posição do array da direita, certo?
E aqui o J está aqui nessa primeira posição e o I está nessa primeira posição. Então, como esse aqui é menor, a gente vai pegar ele, vai inserir na posição K. Inserido na posição K, a gente bota o J para a próxima posição, vai estar na posição 2 aqui o J, certo? E a gente vai fazer novamente a comparação. Quem é menor? É a posição J, que está o 2, ou a posição I, que está o 3? A posição J, né? Então a gente insere ele, incrementa o J para a próxima posição, vai estar o 5 aqui, e novamente a gente vai fazendo essas comparações. Quem é menor? A posição I, que está na posição 3 aqui, do array da esquerda, ou a posição J, que está nesse segundo array aqui, na posição 5. É esse aqui, né? Então a gente pega do array da esquerda, insere ele e incrementa o I para a próxima posição, posição 4, certo? Vai fazendo a comparação novamente. Nesse caso, a gente tem o I aqui na posição 4 e o J na posição 5. Então, vamos inserir a posição 4, né? Que é menor do que 5. Insere, incrementa para a próxima, a gente vai ter o I aqui na posição 6. E aí a gente vai ter o 5 é menor que o 6? Então a gente pega o elemento da direita, insere e vai para a próxima posição do nosso array da direita, né? Subarray da direita. E agora a gente vai fazer 6 e 8, quem é o menor? 6, né? Insere o 6, vai para a próxima posição. Quem é menor? 7 ou 8? 7, insere. Aqui a gente já chegou no final desse array, então a gente está na posição aqui infinito. E aqui a gente tem o último elemento do array. Então insere ele e vai para infinito para a última posição. Então a gente terminou de intercalar, né? A gente combina faz a combinação de forma ordenada, né? A gente vai conquistar combinando eles, né? Conquista combina com a função merge nessa parte aqui, certo? E a gente tem no final nosso array ordenado. Bom, em tempo de execução, como é que funcionaria essas duas funções, merge sort e o merge? Então, no início a gente tem aqui nosso vetor principal, né? O nosso problema, e a gente vai quebrar ele em dois subproblemas, né? Inicialmente. Então vamos lá, primeiro a gente começa com o P como sendo aqui o 38, né? O início do nosso arranjo, o Q como sendo 3 e o R como sendo 10. Então vamos voltar aqui para a nossa função merge. A gente já pegou o meio deles, vamos chamar o merge sort para a primeira metade, que a gente vai dividir a primeira metade e dividir a segunda metade, né? Então, primeiro, faz a recursão para a esquerda, chama o merge sort para a primeira metade, beleza. Dividir ele por 2. Vamos chamar novamente a recursão para a esquerda, né? O início é menor que o fim? Aqui, o início é menor que o fim? Não. O início está aqui na posição 38 e o fim está na posição aqui do 3, né? Então, se não é menor que o fim, pega o meio dele e divide novamente por 2. Como a gente divide, vai pegar primeiro a primeira metade da esquerda na recursão, né? Que está aqui na linha 3. Então, vai pegar sempre a primeira metade da recursão, sempre a primeira, até chegar em um elemento com uma posição. Por quê? Aqui quem é o início e quem é o fim? Opa, o início é igual ao fim, né? Então, se o início é igual ao fim, a gente chega no nosso caso base da recursão e a gente volta na recursão. Então, quando a gente volta na recursão, vamos pegar a segunda metade da direita, né? Que é a nossa linha 4 aqui. Então, pegou a segunda metade da direita, vamos para a próxima linha, que é o merge. A gente vai fazer a conquista e a combinação deles, né? Então, combinou esses dois elementos de maneira ordenada, né? Fez a conquista e a combinação desses dois subproblemas. Fez a conquista e a combinação, a gente volta na recursão agora para a segunda metade desse subarray aqui, desse subproblema, né? Então, vamos entrar novamente aqui na linha 4. Vai sempre para a esquerda primeiro. Voltou para o caso base aqui, volta na recursão, pega essa segunda metade, né? Aqui a gente entra no caso base novamente, que o início é igual ao fim, e a gente pode ir para a próxima linha, que é o merge, né? Então, fez o merge deles, agora a gente pode fazer o merge desses dois, né? Então, de novo para a linha 5, faz a conquista e a combinação deles, com o merge, a função merge. Combinou, opa, beleza, volta lá para a recursão para dividir para pegar essa segunda metade, né? Desse array aqui de cima. Então, pegou a segunda metade,
faz a recursão sempre para a esquerda primeiro, chegou no caso base, volta, faz novamente a recursão para o lado direito, conseguiu chegar no caso base, vai para a próxima linha, que é o merge, né? Fez a combinação desses dois, volta na recursão para a segunda metade, né? E aí, pegou essa segunda metade aqui, como ele só tem um elemento, ele já tá conquistado, né? Ele já está ordenado. Então agora a gente pode fazer o merge, né? Fez o merge dele, agora a gente tem esses dois subproblemas aqui, esses dois subvetores, e a gente vai chamar o merge para fazer a conquista e a combinação deles de forma intercalada, né? De forma ordenada. Então, nessa partezinha aqui, que a gente vai fazer a ordenação dele e a combinação dele, né? Que seria a parte da conquista e da combinação. E até a gente ter o nosso vetor totalmente ordenado. Então, novamente, com o merge sort, primeiro a gente vai para a parte da divisão. Então, dividindo o nosso problema maior em vários subproblemas, até chegar em subproblemas de tamanho 1. Né? Quando a gente tem subproblemas de tamanho 1, a gente já tem eles conquistados, né? A gente vai chamar o merge para fazer a combinação deles, fazer a conquista e a combinação deles, né? Então a gente vai juntando de forma ordenada aqui com o merge para chegar em um nosso subarray, nosso subproblema ordenado. Então vai juntando com o merge, juntando, certo? A partir do momento que a gente tem os subarrays ordenados, a gente pode chamar o merge novamente, vai juntando, até a gente chegar no nosso problema original, na nossa solução do problema original, né? Do nosso problema global, certo? Então a gente viu como utilizar o paradigma de divisão e conquista e como ele é aplicado no merge sort, né? Com o merge sort sendo a função responsável pela divisão e o merge a função responsável pela conquista e pela combinação dos elementos, né? Até chegar na nossa solução global para o nosso problema, certo? Bom, muito obrigado pela atenção, por hoje é só.